Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos. Nesse momento, ouviremos mais um pouco sobre a palavra do nosso Deus. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, somos gratos pela vida, somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento te pedimos para que o Senhor abençoe todo esse momento de reflexão da Tua palavra e que cada palavra que saia da minha boca, Deus, seja simplesmente aquilo que o Senhor queira que eu transmita para os meus irmãos. Que nesse momento o Senhor esteja abrindo o coração dos meus irmãos para poderem ouvir mais um pouco da Tua palavra. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa noite eu gostaria de pedir para que os irmãos abrissem em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Bom, a carta de Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, onde ela havia sido plantada pelo próprio apóstolo Paulo em sua segunda viagem. Em um momento em que o apóstolo escreve essa carta, ele se encontra numa prisão em Roma, aonde está em péssimas situações, porém, mesmo assim, ele escreve essa carta e em diversas vezes da carta, ele pede para que os seus irmãos em Filipenses, eles se alegrassem em Cristo. E Paulo, ele escreve essa carta para que os seus irmãos daquela igreja, eles permanecessem firmes, unidos e trabalhando juntos na defesa da fé. Bom, todos nós sabemos esse grande momento que estamos passando, que é um momento de pandemia, onde
em diversos locais há pessoas contaminadas, há pessoas que estão entubadas, pessoas que estão correndo perigo de vida ou morte. E infelizmente nós estamos e passamos por tudo isso e muito nos falta motivo para nos alegrarmos. Mas estudando esse texto e me aprofundando nesse texto, eu comecei a tentar entender qual era a motivação para que Paulo tivesse tão alegre, mesmo estando em circunstâncias tão difíceis. E pensando nisso, eu pensei, o que seria a verdadeira felicidade? O que seria a verdadeira alegria? Bom, muitas pessoas às vezes iriam e vão dizer que para que ela possa ser alegre, ela precisa estar com um emprego bacana, ela precisa estar com uma condição financeira legal, ela possa ter um bom carro, uma boa casa, ou até mesmo uma família muito bem estruturada. Porém, eu digo que tudo isso que foi falado é bom, a gente deve se alegrar sim, porém, não é nisso que nós encontramos a verdadeira felicidade. Porque em algum momento da nossa vida, um emprego pode nos faltar, às vezes um bom salário pode nos faltar, às vezes não era a casa que você sempre sonhou em morar, às vezes não tem o carro do ano, ou às vezes nem mesmo o carro, e mesmo assim, você tem que ter a alegria. Então, a partir disso, eu entendo, e Paulo, nesse momento a qual ele fala nessa carta à igreja, ele quer mostrar que a verdadeira felicidade ela se encontra em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse trecho da carta que lemos, ele se encontra em um local totalmente desfavorável para ele sentir qualquer tipo de alegria. Poxa, ele estava numa prisão que, creio eu, que antigamente seria bem pior do que as prisões hoje em dia, em questão de passar frio, como ele mesmo relata, em diversos momentos não ter o que comer, e mesmo assim Paulo ele demonstra alegria, ele demonstra felicidade. E o apóstolo ele nos faz entender que ele só conseguia desfrutar dessa verdadeira alegria, pois ele tinha entendido que ele jamais encontraria felicidade nas coisas terrenas, mas que se ele largasse as coisas terrenas e se lembrasse, se recordasse que ele precisa sempre se firmar nas coisas do alto, em Deus e em Cristo Jesus, ele encontraria sim a verdadeira felicidade. Por isso, Paulo ele continua lutando por Cristo, porque ele sabe que isso trará felicidade à sua alma, porque ele sabe que um dia ele encontrará, um dia glorioso onde ele encontrará com Cristo, e aquilo lhe traz esperança, aquilo lhe traz alegria. E como é fantástico a gente pensar, pois logo mais à frente, no verso 6, ele fala sobre uma questão que também assolava a igreja de Filipos, por ser uma igreja plantada e por saber que aquele qual plantou aquela igreja estava sofrendo em uma prisão. E ele coloca no verso 6, e ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, Paulo, ele fala para que os irmãos eles não andassem ansiosos e que tudo aquilo que estivesse afligindo ele, que eles colocassem diante de Deus em oração, em súplicas, mas sempre com alegria. Bom, muitos de nós queremos encontrar a verdadeira alegria, a alegria que nos faz bem, às vezes procuramos ela no mundo, muitos procuram elas em drogas, usando alguma substância ou às vezes bebendo, enfim, porque buscam incessantemente essa alegria. Porém, a verdadeira alegria, ela só será encontrada em Cristo Jesus, pois só Ele conseguirá dar o verdadeiro sentido à sua vida, aos seus caminhos e tirar qualquer ansiedade do que pode vir, do que vai vir e do que já está acontecendo.
E como já vimos, mesmo Paulo estando numa situação totalmente desfavorável para se alegrar, estando preso, Paulo ele se alegrou. E nós, por mais que não estejamos presos e possamos ter livre caminho para poder ir e vir, mas a pandemia ela nos tirou muito dessa liberdade. E às vezes muitas pessoas reclamam e muitas vezes nós vemos locais a qual perderam toda a esperança de reabertura, às vezes colégios que acabaram entrando em falência pois não conseguiram manter a escola, mas nós devemos sempre nos lembrar que se estivermos firmados em Cristo Jesus como alvo, a qual quanto mais perto nós estivermos dele, a maior a alegria que nós sentiremos. Nós jamais iremos procurar alegria em coisas do mundo, em coisas fúteis, em coisas que a qualquer momento pode estar, como também não pode estar. Bom, que nesse momento você possa abrir o seu coração e se alegrar em tudo que Deus tem feito, nas pequenas coisas, nos pequenos atos de Cristo que Ele tem feito em sua vida. E que a partir de hoje, todo dia qual você pensar em reclamar ou até mesmo não conseguir achar motivação para levantar até mesmo da cama, que você possa se lembrar que chegará um dia glorioso, a qual Cristo voltará, a qual Ele estará conosco, e assim não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, e nós estaremos felizes no novo céu e na nova terra. Nesse momento vamos orar e estar agradecendo a Deus por esse dia, por tudo que passamos e por tudo que tem acontecido, pois Deus sabe de todas as coisas e Ele jamais desamparou os seus filhos. Pai, somos gratos e alegres porque o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. Pai, que o Senhor nesse momento possa tocar no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem e que se houver qualquer tristeza, qualquer medo, angústia, ansiedade, que o Senhor possa tirar isso. Que o Senhor possa fazer com que essa pessoa entenda que a verdadeira felicidade, ela só será encontrada no Senhor. Que as pessoas possam entender que jamais a felicidade será encontrada em coisas do mundo, a qual são passageiras, a qual em algum momento elas passarão, mas o Senhor jamais passará. E por isso estamos alegres. Pai, eu te rogo e te agradeço por essa igreja, pelo Senhor dar a oportunidade de nós podermos falar abertamente sobre a palavra do Senhor. E assim como o apóstolo Paulo, em uma situação totalmente adversa, preso, passando por dificuldade, ele se alegrou e ele pediu e rogou para que a igreja de Filipos ela se alegrasse também, porque ele estava alegre, pois ele entendia que chegaria um dia a qual ele encontraria com o Senhor e isso dava alegria à sua alma. Pai, que o Senhor cuide de todos nós, que o Senhor continue cuidando de cada ação, que o Senhor cuide dessa pandemia para que tudo isso passe e nós possamos voltar as nossas vidas ao normal. Enquanto isso, estamos alegres, Pai. Essa oração é que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa grandemente te dar alegria dia após dia. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje Santo, 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 santo é o Senhor poderoso,
de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Você comigo? Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve.